Existe um poder onde nós tomamos como uma decisão o que nós realmente queremos sentir. E muitas pessoas, elas estão tendo resultados ruins em suas vidas, simplesmente porque elas não sabem como está a vida delas, elas não têm clareza de como mudar esses resultados, elas também não têm clareza de como mudar os sentimentos. Então hoje eu quero dar um exemplo para vocês sobre o desânimo. Uma pessoa que sente desânimo, ela tem uma métrica, um caminho. Vamos pensar assim de uma forma mais... através de uma metáfora para vocês entenderem. Imagina que uma pessoa ela está caminhando por uma praça. Nessa praça ela está caminhando pela aquela parte onde foi feito aquele caminho, onde ficam os bancos, então, daqueles tijolinhos no chão. Então ela está caminhando por aqueles tijolinhos no chão. Esse caminho que ela faz é o lugar onde está permitido ela caminhar. É um lugar onde ela pode dar o passo para que ela não pise na grama, para que ela não ande por um lugar que não é permitido nesse espaço da praça. No cérebro humano não é diferente. Aliás, no cérebro humano funciona da mesma forma. Existem caminhos que vão sendo criados na nossa mente. Caminhos onde nós acessamos e alguns caminhos no qual nós não acessamos, nós não conseguimos acessar. Quando uma pessoa ela sente desânimo, ela se sente desanimada com o que ela precisa fazer, ou desanimada com o relacionamento amoroso, ou desanimada com a vida financeira, ou talvez desanimada com os seus resultados profissionais. Enfim, existem N situações que geram desânimo na vida das pessoas. Ela começa a ativar a sua fisiologia para ser compatível aos seus pensamentos. Isso mesmo, gente. Pega, saca só. Então, entenda. O desânimo, ele é alimentado por um ciclo, uma trilha neural que nós caminhamos. Você caminha por esses pensamentos na sua mente e você só caminha por esses pensamentos porque inconscientemente, pega a visão, hein? Inconscientemente você fisiologicamente coloca o seu corpo numa postura para alimentar esses pensamentos, para alimentar essa mente, para alimentar essa ideia que você está se convencendo ao longo do tempo, tá? Como, Diana, eu não tô entendendo. Uma pessoa desanimada, a primeira coisa que ela faz, que ela tende a fazer é isso aqui, ó. Olha bem o meu ombro. Ela faz isso aqui, ó. É uma coisa tão pequenininha, mas que gera um resultado tão rápido e efetivo no cérebro humano através de comandos. Eu tô aqui, ó, tô super focada, super animada. E de repente eu deixo, ó, olha pro meu ombro, foca no meu ombro. De repente eu, ó. Tá vendo as minhas costas? Tá vendo o meu peito? Tá vendo o meu ombro? Caiu, ó. Ó, 1, 2, 3 e... Depois ela tende a deixar o queixo dela cair um pouquinho e o olhar ficar mais baixo. Porque ela tá desanimada. E aí, quando ela chega do trabalho, quando ela chega de fazer as tarefas dela, ela procura um lugar para ela se acomodar e ela relaxa. Essa fisiologia, ela comanda completamente os seus resultados. O que as pessoas não entendem é que corpo e mente estão completamente ligados no enlace cibernético. Completamente ligados um ao outro para gerar ações e atitudes. A partir do momento que eu decido me posicionar, colocar postura, ó, eu decido colocar postura, me posicionar, eu estou decidindo qual o resultado que eu quero ter na minha vida. A fisiologia traz poder para o seu estado emocional, isso mesmo. Né? É que nem aquelas figurinhas lá, aqueles quadrinhos que a gente via do Charlie Brown. Aquele desenho de antigamente. Que ele era um bonequinho que estava sempre ali, ó. Com a cabeça caída, com os ombros caídos. Sempre o corpo muito arqueado. E o que ele dizia? Ele dizia que para você se sentir deprimido, você precisava andar assim, né? Eu não sei se vocês são dessa época, mas eu sou da época do Chaves. Gente, quem assistiu muito Chaves, me fala aí. Eu assistiu,
não, né? Porque até hoje se passa, eu assisto também. Eu amo Chaves. Pois é, eu lembro do Chaves que todas as vezes que ele levava um susto ou que alguma coisa muito ruim acontecia com ele, o que ele fazia? Ele encolhia. E ele travava, né? Ele criava aquela... Era uma marca dele, onde ele... Como se ele tivesse levado um choque emocional e ele travava emocionalmente naquela pose. Pois é, e ele se encolhia. Quando a gente tá com frio, a gente se encolhe. Todas as vezes que nós estamos vivendo incômodo, seja frio, seja raiva, nós tendemos a enrijecer. E quando a gente enrijece, cai o ombro, encolhe, o cérebro ele vai sempre disparar uma carga muito forte de um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio responsável por toda a fadiga e estresse humana. E esse hormônio, ele vai encharcar o seu corpo unido à adrenalina, ou seja, o seu coração vai começar a disparar. Esse disparo cardíaco, ele vai gerar uma dose muito grande de sensações dentro de você, gerando uma angústia. E essa angústia vai te gerando muito mais preocupação. E óbvio que você vai se desanimando, porque agora o seu cérebro, ele se encharcou de muita química, de estresse. E o que ele vai começar a ver? Ele vai começar a ver tudo aquilo que te incomoda. Ele vai começar a olhar para tudo aquilo que tá te gerando dor. E aí você desanima, porque você vê tanto problema, né? Igual aquela música, é problema puxando do problema. Você tá vendo tanto problema que agora ferrou. Eu não sei mais o que eu faço, porque tem tanto problema. E aí você cai no desânimo. Que o desânimo, ele tem sido alimentado pela forma fisiológica que você se coloca. Agora, quer fazer um teste? Como é que você tá? Você tá todo na postura, peito para fora, ombros para trás, o queixo na altura reta, olhar altivo, não colocando para o alto, mas sim centralizado e confiante, feliz e motivado. Ou você tava meio cabisbaixo, meio assim, meio down, e aí fica meio preocupado, aí fica meio angustiado. Como que você estava? Muda a sua postura. E a partir do momento que você mudar a sua postura, você não vai conseguir comunicar coisas diferentes. E eu vou provar isso pra você, que eu vou ler uma base de estudos que eu tô fazendo pra vocês entenderem. Ó, tudo que os cientistas estão descobrindo hoje enfatiza uma coisa. Doença e saúde, vitalidade e depressão são muitas vezes decisões. São coisas que podem decidir fazer com a nossa fisiologia. Nós decidimos a nossa vida através da nossa fisiologia. Não são, em geral, decisões conscientes, ou seja, você não está decidindo racionalmente nem conscientemente por isso. Mas, de qualquer forma, mesmo que você racionalmente não está tomando uma decisão de quero ficar com a minha fisiologia toda caidinha, toda com um jeitinho de coitadinho, ou quero ficar me colocando numa posição de campeão, por pior que seja o problema que eu esteja vivendo na vida. Mesmo que não seja consciente, mesmo que você não decidiu se colocar nessa posição mais caída, onde acaba alimentando o desânimo, é uma decisão. Mesmo que você racionalmente não decidiu, acabou sendo uma decisão. Porque o cérebro, ele não vai saber separar a decisão consciente da inconsciente. Tudo é decisão. E toda decisão faz com que o seu cérebro se alimente de químicas, né? Através das sinapses neurais, através de... Bom, enfim, para você que quer saber com muito mais detalhes, profundidades, eu ensino tudo isso lá na imersão PPI, tá bom? Mas hoje eu quero focar com vocês aqui no poder da fisiologia. Quando você muda a sua fisiologia, você vence o desânimo. Ó, pega a visão. Ninguém conscientemente diz, prefiro estar deprimido do que feliz. Ninguém diz isso conscientemente. Mas o que fazem as pessoas deprimidas, pensando na depressão como um estado mental... Mas elas claramente têm uma postura caída em sua fisiologia e um semblante de dor. Então, claramente, as pessoas deprimidas têm uma postura caída e um semblante de dor. Pois é. Não é difícil visualizar uma pessoa deprimida. As pessoas deprimidas, em geral, andam por aí com os seus olhos baixos. Estão sempre tendo acesso, olhar para baixo. Você tem acesso ao seu canal sinestésico, às suas sensações, todos os seus sentimentos, tudo que você sentiu, não só a imagens, a criação, mas você tem sempre acesso às sensações. E deixar cair os ombros, mudar a sua respiração, que torna ela
fraca a debilitante. Então, deixar cair os ombros faz sua respiração ficar fraca e debilitante, faz com que o seu corpo te leve a um estado depressivo. Bum! Uau! Uau, hein? Uau! As pessoas deprimidas, elas estão decidindo estar deprimidas de forma inconsciente. Nossa! A depressão, ela é um resultado que requer imagens específicas para o corpo criar a sua fisiologia hoje. Então, uma pessoa que está muito deprimida, que já chegou ao nível de depressão, o que aconteceu? Ela viu, ouviu e sentiu na sua mente de forma criativa, ela criou muitas possibilidades de dar ruim, de algo acontecer errado na vida dela. E como ela criou muito isso, porque não vai dar certo, porque não vai acontecer, ela foi criando repetidamente isso, ela começou a ver demais isso. O cérebro ele não sabe distinguir o real do não real. Então ele entende que aquilo está acontecendo. Quando ele entende que aquilo está acontecendo, ele dá um comando para o seu corpo, para ele se colocar nessa postura de um derrotado, de um fracassado. Entende? E aí ele começa a liberar o quê? Cortisol, ele diminui muito a taxa de serotonina, de endorfina, que são as químicas que a gente precisa para motivação. Então ele diminui para aumentar a taxa de cortisol, de neuroadrenalina. E aí ele começa a trazer muitas das lembranças do passado, porque para você estar deprimido, você sempre vai ter que ter uma base de convencimento. A base de convencimento é sempre a fonte do passado de dor. Então, para você se convencer, você precisa lembrar de algo que realmente deu errado no passado. Algo que deu errado para alguma outra pessoa, mas algo que te convença dessa dor. O fato excitante é que quando é que você pode, da mesma maneira, com facilidade, criar um resultado oposto. Mudando a sua fisiologia de certas maneiras específicas. Meu Deus, Diana, para tudo. De forma específica, simples e clara, você vence o desânimo? Isso mesmo. Gente, para tudo. Faça uma pausa aqui antes de eu te contar como. Eu vejo aí fora, inclusive hoje eu tive uma experiência, eu tava numa loja e a moça do caixa falou assim pra mim: moça, você quer se cadastrar num programa de pontos da loja? Tal, e ela me explicou muito bem, eu falei: o que é esse programa de pontos? Eu falei pra ela, me explica mais, fala mais. Ela falou: olha, todas as compras que você fizer, você acumula pontos e você pode trocar por desconto na sua próxima compra, ou em breve você pode acabar trocando esses pontos por uma mercadoria 100% grátis, que você talvez, pelo valor que você acumulou, você não vai precisar pagar. Falei, interessante. E tem mais algum benefício? Ela falou, tem níveis que você vai atingindo de pontos aqui na loja, se você deixar acumular, você dobra. E aí você ganha um desconto maior, enfim. Eu achei super interessante o programa. Eu falei, o que eu preciso fazer? Ela, você precisa se cadastrar, né, dar todos os seus dados. Eu falei, tá, mas vai ter algum pagamento, alguma cobrança por isso? Vocês não vão mandarem um cartão surpresa pra minha casa? Ela falou, não, é só o cadastro mesmo. Aí todas as vezes você vai ter que dizer sua senha, digitar sua senha, e aí você acumula seus pontos. E aí ela comparou alguns programas de várias outras lojas, que eu já sou, tudo quanto é programa de pontos eu tô cadastrada, aprendi muito com o meu master de Aniva Souza, que é especialista nessa área de pontos, milhas, enfim. E aí eu falei pra ela, claro, vamos nos cadastrar, né? Falei, quanto que eu ganharia, né, a cada compra? Ela falou, uma compra de R$200 você ganha X pontos, uma compra de R$1.000 você ganha X pontos. Eu falei, interessante. Tá bom. E aí, o que aconteceu? Eu me cadastrei. Na hora que eu me cadastrei, tava terminando o cadastro, duas pessoas passaram no meu lado. E a moça do lado fez a mesma pergunta que a que fez pra mim, pra essas pessoas. E você quer se cadastrar no programa de pontos? Só que assim, elas até explicavam, mas elas não eram muito claras. E as pessoas não têm essa cultura aqui no Brasil. E aí, essas duas pessoas falaram não. Uma falou assim, não deixou nem ela terminar de falar. Outra disse assim, não, eu tô sem tempo. Aí eu peguei e comecei a observar o tempo, né? O tempo que a moça levou para fazer meu cadastro foi muito rápido. Muito rápido. Foi o RG, o meu e-mail e meu endereço. Isso, ela não pegou nem CPF. Tá, pronto. Aí fiquei pensando, oportunidades lucrativas aparecem ao nosso redor a todo instante. As pessoas não usufruem das oportunidades lucrativas porque elas não têm conhecimento. E elas têm uma crença tão forte na mente delas, de que elas não têm tempo, de que elas não têm merecimento, de que elas não podem, de que elas não são capazes, que elas nem se permitem falar para a pessoa assim, mas me explica, me fala mais o que é isso, né? Por mais que você esteja com pressa, é coisa de 2, 3 minutos que às vezes uma oportunidade importante passa.
E aí eu vejo que as pessoas, elas estão condicionadas a viver a mesma vida, do mesmo jeito, no mesmo comportamento, elas estão surdas, elas não estão conseguindo ouvir a mudança que o mundo está passando, a repaginação do cenário que a gente está vivendo. E elas, como elas estão surdas, elas estão vivendo sempre do padrão antigo, elas acabam desanimando, porque vai chegar uma hora que elas não estão assim, mais se encaixando no cenário do mundo. Elas já não estão mais conseguindo ter resultados grandiosos. Aí elas começam a se lamentar, começam a reclamar. E aí elas começam a andar de uma forma fisiológica muito, muito debilitante emocionalmente. E essas duas pessoas, um era um homem e outra foi uma mulher. Na hora que eles passaram, gente, eu não tenho o hábito de ficar fazendo isso com todo mundo, tá? Fica tranquilo, se você me encontrar na rua e falar, ai meu Deus, Diana vai ficar me lendo. Não. É que me chamou a atenção o não, os dois nãos, assim, ao mesmo tempo, por eu conhecer essa questão de programa de pontos um pouco, pela especialização do meu esposo. Eu falei, nossa, me deu vontade de falar pra elas, né? Só que eu tava passando meus dados, não dava ali. Então, aproveita, enfim. E por que eu tô falando isso? Na hora que eles passaram, eu olhei pra eles, na parte de trás, nas costas dos dois. Os dois. A moça até tinha uma razão, ela estava cheia de sacola no braço, estava carregando bastante peso, mas os dois com uma fisiologia muito caída mesmo, assim, sabe, barriga para frente, ombros para frente, aquela coisa de quem realmente estava muito cansado, de quem não via a hora de ir embora para casa, enfim. E eu vi um desânimo. Mas às vezes é um desânimo que tá ali na pessoa, a pessoa não tem consciência disso. E ela tá desanimada, só que ela não tá olhando. Uma coisa ali simples, programa de pontos, o que tem a ver? Eu tô dando um exemplo, tem tantas coisas. Às vezes você tá passando na rua e alguém olha pra você e te dá um sorriso e fala assim, bom dia, boa tarde. E você tá tão na sua mente, você tá tão focado nos seus problemas, focado naquele monte de coisa que você ainda tem que resolver no dia. E você não usufrui daquele sorriso, daquele bom dia, que pode acalentar a sua alma. Sabe, eu ouvi de uma amiga minha que ela tá cumprindo os dias dela de quarentena, que ela tá com Covid, né? Já deve estar terminando. E aí eu mandei mensagem pra saber como que ela tava. A gente se viu só no ano novo, faz muito tempo que a gente não se vê. E aí eu vi nos stories dela que ela tava com Covid. Eu mandei mensagem pra saber como que ela tava. Ela me escreveu algo que me chamou muita atenção. Ela falou assim, Di, eu tô aqui em casa. Eu tô dentro do quarto, sem ter contato com a minha família, porque todo mundo fez o exame, só eu que deu positivo. E de todo mundo da família deu negativo, foi a minha amiga disse. Ela falou, Di, como é impressionante. É nessas horas que a gente sente falta do que no dia a dia a gente não dá valor. Eu falei, o que você tá sentindo falta? Como que eu posso te ajudar, né? Sem estar aí, mas de longe, como é que eu posso te ajudar? Ela falou assim, eu não vejo a hora de estar livre de dar um abraço na minha família, de abraçar meu marido e os meus filhos. Ela me disse isso. Eu não vejo a hora de sentar no sofá com eles, ficar do lado deles, de poder conversar, dar risada, de olho no olho com eles, porque a gente tá distante, todo mundo aqui, o exame de todo mundo deu negativo, então eu não vou colocar ninguém em risco. Eu falei, realmente é isso. E quando a gente não dá valor naquilo que o dinheiro não compra, naquilo que as coisas materiais não compram, nós começamos a ficar desanimados. E aí a nossa postura acaba caindo mesmo. E quando a nossa fisiologia cai, esse hábito, né, esse comportamento vai se tornar um vício. E a partir do momento que se torna um vício, ele é aliado às raízes do passado que você sofreu de dores, de rejeição. Ele é uma máquina mortal para a sua base emocional. Por isso que eu falo, as pessoas não têm noção aí fora o quanto a inteligência emocional é algo extremamente importante. E agora eu vou dizer pra você como que você vence o desânimo de uma vez por todas. E na verdade eu vou te dar 2 caminhos. O primeiro passo é mude a sua fisiologia. Mude. Na hora que você levantar da cama de manhã, já decida como você quer caminhar. Como você vai dar os passos? Coloca postura, coloca o seu olhar reto, não um olhar altivo, nem um olhar caído, mas um olhar reto, um olhar de quem está tendo a melhor posição para conseguir ver tudo que está à sua volta. Sorria, 2 dedinhos muda a sua vida, Isso, essa medida aqui de 2 dedinhos muda completamente a sua vida. E a partir do momento que você se vê num desafio, a primeira coisa que você vai fazer, não responde na hora. Recebe a bomba, recebeu a bomba, respira,
Inspira, solta, enchendo a barriguinha. Barrigão pra fora, solta. Ou seja, libera todo o seu diafragma. Pensa primeiro, coloca a postura e depois responde. Ou seja, se posiciona para a melhor resposta. Porque se você responder na hora que você receber a notícia ruim, você vai responder com uma fala orgulhosa. Você vai responder querendo ter razão e não querendo ter resultado. E razão não traz resultado para sua vida, mas quando você responde querendo ter resultado, você muda completamente os seus passos, os seus comportamentos, seus ambientes, consequentemente, o seu futuro vai se tornando muito mais a cara dos seus sonhos, ok? E agora eu vou te dar o segundo caminho mais importante, que é como você vai vencer isso de uma vez, porque desânimo é um padrão. E você aprendeu com alguém. E o fato de você ter aprendido com alguém, isso gerou bloqueios dentro de você. Bloqueios que não vai ser necessário, é só a fisiologia, mudar a fisiologia que vai mudar tudo isso dentro de você. Você precisa ressignificar raízes, que eu chamo de raízes da rejeição. Memórias de fraturas emocionais que estão dentro de você e que você não tem consciência, que estão te impedindo de ter a vida que você merece. E isso só é possível dentro da imersão PPI. O que é a imersão PPI? A imersão PPI é o meu método, que acontece 100% ao vivo, seja online ou presencial, aqui no Centro de Treinamento do Instituto Diana Souza, na cidade americana, interior de São Paulo. Gente, aqui nós já recebemos alunos de todo quanto é estado que vocês imaginar do Brasil. E também nós também ministramos esse treinamento para alunos que estão morando fora do Brasil, que normalmente eles fazem online, que é 100% ao vivo. Mas se você é aquele que prefere fazer presencial, nós estamos seguindo todas as normas que são necessárias para a segurança da saúde de cada um, todo mundo com máscara, álcool gel disponibilizado na sala, ou seja, toda a necessidade para a gente poder se blindar. Nós estamos seguindo os padrões, mas nós estamos também ministrando as nossas turmas presenciais, que realmente é incrível a experiência. Dentro da imersão PPI, lá você vai viver exercícios emocionais profundos, que são simples, mas são profundos, que geram desbloqueio das suas memórias. Os que os meus alunos costumam dizer é: eu não imaginava que isso era assim. Se eu soubesse que esse método era tão forte, tão eficaz, eu teria vindo há muitos anos. Por que eu sofri tantos anos? E eles sempre mandam, né? Tem um exercício que a gente faz logo no primeiro dia para eu poder entender o que eles querem mudar na vida deles. Porque eu modelo o meu método inteiro para cada turma, para a necessidade de cada turma. E quando eles mandam a mensagem, a maioria das pessoas fala: eu quero vencer a insegurança, eu quero vencer o medo, eu quero vencer o fracasso, eu quero vencer as dívidas, eu quero vencer o problema no meu casamento. Então, independente do cenário que você está, ele é um método de inteligência emocional. O objetivo principal da imersão PPI é fazer você se conhecer. E através do momento que você se conhece, você se torna mais autoconfiante. Uma pessoa autoconfiante, ela não deixa a sua fisiologia cair, seu semblante cair, para simplesmente fazer com que ela não tenha mais grandes resultados, ok? A imersão PPI, ela é realmente extraordinária, ela é apaixonante, por isso que eu tenho alunos que fazem 3, 4, 5 vezes. No último PPI tinha uma aluna que estava lá falando pro pessoal: gente, essa aqui é a minha 5ª imersão. Nem eu tinha noção que ela já tinha feito 5 imersões, porque é muito profundo, é muito forte a conexão que a gente tem ali com os 4 mundos, que é o mundo mental, o mundo emocional, o mundo físico e o mundo espiritual, que é a nossa base da nossa vida, né? Se ele nos trouxe vida, ele não quer que a gente seja comandado pelo desânimo. Se ele realmente é o nosso pai e ele escolheu o dia que a gente ia nascer, em que ventre a gente ia nascer, se ele nos selecionou, ele não quer que a gente seja preso por inseguranças e medo. Até porque isso não vem do coração de Deus, isso vem do coração do mal. E se vem do coração do mal, se uma fala orgulhosa vem do coração do mal, por que eu vou permitir que isso vire um padrão na minha vida, né?